senhora, é um negócio surreal, né? A gente está pelas ruas, enfim, né, trabalhando na externa, e aí muita gente pergunta, Colima, quem que é o mago? Quem que é o poeta? Quem que é o JJ? O que vocês falam tanto do JJ? O JJ é o nosso. Tem o Mamá também, né? O Mamá, ele não gosta do Mamá, mas é o Mamá. Mamá é Marcelinho Montalvão, o JJ é o nosso Josemar Júnior e o Mago é o Jorge Arruda, é o cara que capricha, que faz essas vinhetas bacanas. Tem gente que me pergunta, e o Wilson Iniesta Ribeiro, é esse cara que vai colocar esse som agora, ó. Cadê a salva de palmas, o Wilson Iniesta Ribeiro? Ah, o apito, ele preferiu o apito. Esse é o Iaí, tá vendo? Aliás, aplausos pra você, viu? Obrigado, você que tá descobrindo. É muito legal, é muito bacana, é gostoso. A gente passa pelas ruas aí, as pessoas perguntam e, poxa vida, isso é um combustível a mais, hein? Enfim, a gente quer ouvir você. O que você acha? O que você pensa? Tá? Daqui a pouco tem a sua participação, ok? Até porque agora o foco total na finalíssima do Paulistão. Corinthians e Palmeiras já receberam, né? Os jogadores, já chegaram, né? Os jogadores das seleções estão todos de volta e, obviamente, que a partir de agora, tá todo mundo contando as horas, é amanhã, hein? Vamos ver. Olá, amigos do Balanço Geral. As equipes estão completas para a grande decisão do Campeonato Paulista que acontece nessa quinta-feira. O Corinthians recebeu nesta quarta-feira de manhã os 4 jogadores que estavam servindo as suas seleções nas eliminatórias sul-americanas. O Memphis Depay se representou na terça-feira de manhã, ele que estava jogando a Liga das Nações da Europa pela seleção holandesa. O time está completo, só que não vai fazer nenhum treino com o time completo, porque esses jogadores que chegaram devem fazer apenas uma recuperação, a chamada regeneração muscular, e vão para o jogo diretamente. E assim acontece com o Palmeiras. Os dois times estão completos para a grande decisão. Lembrando que o Corinthians joga por um empate para ser campeão paulista. O Palmeiras, se vencer por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Com 2, o Palmeiras conquista o tetracampeonato de forma consecutiva. Então fique ligado, é nessa quinta-feira, final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Alexandre Oliveira de São Paulo para o Balanço Geral. Valeu, Xará. Você tá vendo aí, Corinthians completo, Palmeiras completo, já receberam jogadores e o couro vai comer. Amanhã você vai ver tudo, absolutamente tudo, aqui na tela da Record Paulista, ok? Vem cá, por favor, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, meu Deus do céu, né? Mexe com torcida, mexe com todo mundo. Pois bem, isso é dentro e fora de casa. Vamos dar uma olhada nesse casal, quer ver? Ela corintiana, rapaz, mas dá pra conviver? Se bem que dá. Dona Natália Maria César Colinha é corintiana e eu sou palmeirense. Aí. Podia ter feito a matéria com a gente, né? Enfim, são 25 anos de união. É que lá em casa os esportes são outros. 25 anos de união, provocações. Quando eu chamo a Natália, como é que é, Ribeirinho? Natália? É assim. Pois bem, tem muitos clássicos juntos, mas na hora da grande final de quinta-feira, cada um vai ficar de um lado da torcida. Atenção, time! O Bomba tá atento, Ribeirinho. Atenção, time! Manda pro ar. Nessa casa, o amor é tão grande que aprendeu a conviver com a rivalidade. A gente sabia o que estava fazendo. Porque a gente era só amigo de assistir jogo de futebol. O amor é mais importante. Certo. Mas, obviamente, a gente dá uma sacaneada um no outro. Mas a sacaneada de leve, a gente tenta evitar, mas o sorrisinho é sensacional. Assim. Eu cheguei do estádio na semana passada, ela me esperou e só deu um sorriso. Oi. Acabou. Não precisava sorrir. Não precisava sorrir? Não precisava sorrir. E nesses 25 anos de casamento, eles têm inclusive uma provocação diária de ímãs de geladeira. Nossa brincadeira é cada um que entra na cozinha de manhã, posiciona o ímã conforme... Na geladeira. De acordo com o campeonato que a gente quer, né? O casal esteve em muitos clássicos entre Corinthians e Palmeiras. Eles são da época em que as duas torcidas podiam dividir o estádio. Mas a gente se despedia na porta do estádio, um entrava por um lado, o outro entrava por outro. E aqui futebol é coisa séria, coleção de livros, copos dos times. O desequilíbrio nesse derby caseiro só aconteceu quando as filhas nasceram, Silvia e Marina, que escolheram o lado da mãe para torcer. Portanto, 2 corintianas. Mexendo nas coisas aqui dessa dupla, principalmente do Ari, um palmeirense apaixonado, acho que descobri por que ele buscou uma corintiana. Essa foto aqui explica muita coisa, né, Ari? Minha avó aqui perto de mim, ficava os palmeirenses de um lado, os corintianos do outro. Mas a história da Sandra seguiu pelo mesmo caminho. A minha família era toda palmeirense. Que tristeza. Ela também achou um palmeirense. Quando eu comecei a namorar com a Ari, meu pai abriu um sorriso, dava voltas.
Porque fora ele é um cara legal, tá? Não, o cara era Ah, palmeirense. fora isso. Palmeiras e Corinthians, coisa de família, de apaixonados. Mas na quinta-feira à noite, vamos saber quem vai dar o sorrisinho final e qual escudo vai estar na parte mais alta da geladeira na casa do Ari e da Sandra. Cara, que coisa legal, que matéria, poxa vida, interessantíssima. Trabalho espetacular da equipe de esportes da Record em São Paulo, capital. Você vê que coisa, né? Tomara que essa inteligência, mais do que isso, que essa inteligência emocional desse casal se propague um dia. Hoje eles ainda são uma espécie de utopia concretizada, eles vivem um derby caseiro, como disse o Bruno Piscinato. Mas que legal que é isso. E que o exemplo que eles dão, isso consiga se propagar de tal forma que um dia, sabe-se lá no futuro, sabe-se lá quando, as pessoas entendam que o mais gostoso é você curtir exatamente isso e conviver. Você dá uma cornetada no teu amigo, enfim, aí você recebe uma de volta, e aí você consegue conviver em plena harmonia, e aí vocês são rivais dentro de campo e não inimigos, que não haja guerra, haja paz. Poxa vida, que exemplo bacana, sensacional. E aí, ó, que o duelo, que a briga, que a briga seja só ali no bottom, né, de quem tá melhor ou pior na geladeira. Que seja só assim. Sensacional, merece muitas palmas, mas assim, calorosas palmas pelo exemplo. Pois bem, aqui no interior, hoje é dia de decisões, hein, na Série A3 do Paulistão. Pois bem, são jogos de volta das quartas de final, que começam, aliás, começam daqui a pouco, ó. A turma já deve estar no aquecimento, hein. Às 3 da tarde, o Monte Azul recebe a Itapirense e o Desportivo enfrenta o Rio Claro. O DB recebe o Rio Claro em Porto Feliz, hein. Pois bem, como eu disse, os times já devem estar no aquecimento. Mas, de repente, você está pela região, tá com a quarta-feira. Presta atenção, rapaz. Rio Branco de Americana, isso. Rio Branco de Americana, ok. Se, de repente, você está na região, né? Eu falei Rio Claro. Rio Branco de Americana. Se você está na região e, de repente, ainda dá tempo de chegar lá no Ernesto Rocco, tomara que o DB não jogue com esse uniforme aí, ó. Tomara que jogue com o uniforme tradicional. Esse uniforme é feio. Pois bem, de repente, você tem a possibilidade de chegar lá no Ernesto Rocco. Você pode assistir essa partida. No jogo de ida em Americana, o placar não saiu do zero. Rio Branco de Americana, Colim. Portanto, quem vencer vai para a semifinal. Presta atenção, rapaz. Em caso de empate, o TE vai testar as coronárias, hein? Com a cobrança dos pênaltis. Tomara que o DB não jogue, que esse uniforme não é bonito. O tradicional é legal. Pois bem, mais tarde, às 7 da noite, tem Sertãozinho, surpreendente Sertãozinho, contra o Catanduva, em Sertãozinho. Às 7h30, a bola rola em Marília, hein? É o MAC contra o União São João. O MAC vai ter que decidir tudo em casa. Por quê? Porque acabou, né? Expectativa de bom público, hoje no Bento de Abreu Sampaio Vidal, onde o Tigre, cadê o Tigre, Wilson Iniesta Ribeiro? Ainda não perdeu em 2025, né, dona Natália? Oi, Natália. É mais ou menos assim. Pois bem, foram 6 vitórias e 2 empates. A hora que eu chegar em casa, hoje não vai ter almoço pronto, não. Pois bem, no jogo de ida em Araras deu União, 1-0. Hoje, né, o MAC entra em campo, precisando de 2 gols de vantagem, tem que fazer 2 gols para se classificar direto. Se a vitória for, vitória simples, né? Com 1 gol de diferença, pênaltis. O empate é do União. Portanto, a Pode vantagem repetir? nesse momento, claro, nesse momento a vantagem é do União. Se o MAC fizer 1, leva para os pênaltis, né? E se fizer 2, passa direto. O MAC vai ter que reverter tudo em casa. Boa notícia para a torcida maquiana. Sabe quem que volta? Artilheiro. Esse cara sabe fazer gol, hein? Esse cara é bom jogador, é o atacante Lucas Lima. Ele já fez 7 gols no campeonato e ele foi afastado nos últimos dias. Marília, a exemplo de Bauru, de outras cidades do estado de São Paulo, Marília também vive uma crise por causa da dengue. E o artilheiro, camisa 9, matador, estava com dengue, por isso teve que ficar afastado. Fala, artilheiro! Estou 100%, semana passada já havia treinado bem, fisicamente, estou tranquilo, já tinha conversado com o Ricardo, estou bem tranquilo sobre isso. Eu estou por começar com o Ed lá, tinha feito o gol também, respeito, continuei trabalhando, hoje a gente vai ter o nosso último treino para a decisão, acho que para a nossa guerra, a gente tem que encarar assim, que a gente sabe a importância do jogo para amanhã. Mas eu já estou preparado para jogar 100, 120 minutos, quando o professor precisar. Esse cara é bom jogador, hein? Lucas Lima, ele é fazedor de gol, se posiciona bem, faz gol de cabeça, de direita, de esquerda, é um cara diferenciado
E que bom que o MAC vai poder contar com esse jogador, né? Um jogador assim, numa hora como essa, precisando de gols, ele pode fazer toda a diferença. Série A2. Jogo só no fim de semana, né? E vale vaga para a elite do futebol paulista em 2026. Pois bem, o Ituano, ele vai à espera de um milagre. Não sei se exatamente, né, se chega a ser tão dramático assim. O Ituano perdeu em casa por 1-0, o Galo vai ter que... O cantar do Galo vai ter que ser, né, pesado. Pois bem, perdeu por 1-0 para o Capivariano, a vantagem é do time de Capivari e vai ter que vencer em Capivari. E é uma tarefa, como diria Luiz Beltramonstro, é uma tarefa hercúlea. Fácil, evidentemente, não é, mas se depender da vontade, né, dá para buscar o resultado. É isso que garante o meia Caio, que é um dos líderes do elenco. Fala, Caio. A gente trabalha em cima daquilo que a gente pode entregar, né? A gente sabe que a equipe do Capivariano é uma boa equipe, bem treinada, a gente sabe disso. A gente estava consciente disso já antes do jogo, mas nós temos que ir lá única e exclusivamente em busca do resultado, que é em busca da vitória, né? A gente precisa fazer um gol e nós vamos atrás do segundo gol para que a gente possa alcançar, né, esse acesso. A gente sabe daquilo que a gente é capaz de fazer, porque nós já provamos nessa competição. Então é difícil. A gente tomou um gol ali, depois a gente tentamos buscar o resultado, a gente não conseguiu, mas não tem nada perdido, a gente está com a cabeça erguida e a gente sabe da nossa responsabilidade, que é buscar a nossa classificação lá em Capivari. O discurso do Caio está corretíssimo, até porque não dá para você fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Então tem que ter paciência, tem que buscar com calma, manter a casinha, né, bem fechada para não tomar. Se de repente tomar um gol aí, vai virar desespero. Enfim, estamos todos nós torcendo para o Galo de Itu, ok? Vamos falar de basquete agora? Sai a bola do futebol, entra a bola do basquete, a bola laranja, que nem diz o Jarbas. Bola na sexta, hein, nesse meio de semana, para o basquete de Sorocaba e de Ourinhos. Ô, Ourinhos, é tão gostoso falar do basquete de Ourinhos, né? Pois bem, ontem a partida foi em Salvador pela Liga Ouro, que é a divisão de acesso do NBB. A Liga Sorocabana, que já vinha de 2 resultados positivos, 2 bons resultados, venceu a terceira, 62-55 contra o Vitória, do William Alves, que é o nosso editor aqui, competente editor, mas que torce pro Vitória. Tomou na tarraqueta, né? É isso. O armador Lucas Monteiro foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e a LSB segue na liderança da competição. 100% de aproveitamento e mandando muito bem, hein? Tá mandando bem demais a LSB. E hoje é a vez das meninas de Ourinhos. Como é gostoso falar do basquete de Ourinhos. Elas entram em quadra pela LBF, que é a Liga de Basquete Feminino. O jogo é em Santa Catarina, 7h30 da noite contra o Blumenau. Até aqui, o Ourinhos tem 2 vitórias e 1 derrota, a 4ª melhor campanha entre as 11 equipes dessa competição. E aí nós vamos contar tudo para você pode ter certeza absoluta, tá? Agora a gente muda absolutamente tudo, vamos falar de natação. Por quê? A BDA é notícia sempre, né, aqui no nosso Esporte Record Interior. A Arena da BDA vai sediar de 27 a 30 de março a Copa Brasil Sub-18 de polo aquático. Nos 3 primeiros dias de competição, as partidas vão acontecer das 9 da manhã, né, às 8 da noite. É o dia todo de competição. E dá para você curtir bacana, legal, hein? No domingo, começam às 8 da manhã e seguem até o 12h30. Portanto, tá aí o serviço para você. Mas agora vamos ver a matéria, né? Vamos lá, JJ. Atenção, Bobo. Cadê a bomba, Wilson Iniesta Ribeiro? Manda pro ar. Treino intenso e pesado na Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Afinal, esses atletas estão nos preparativos para a Copa Brasil Sub-18 de polo aquático. Para se ter uma ideia, o aquecimento de hoje foi com um colete de 5 quilos. Hoje a gente fez a última parte, que a gente vai fazer a parte física. A gente deu um sprint bem rápido. A gente acabou de fazer perna. E agora a gente vai passar bastante bola e fazer finalização para o gol. E aí a partir da manhã é só coletivo, mais a parte técnica. A Copa Brasil Sub-18 começa nesta quinta-feira aqui na Arena BDA. Mais uma vez essa piscina vai receber delegações de outros estados. E dessa vez a BDA vai competir com 2 times, Sub-18 e Sub-16, tanto no masculino quanto no feminino. Copa Brasil, né? É uma prévia do brasileiro que vai ter no segundo semestre. Então a gente vai ter 5 equipes nessa Copa, é a BDA, SESI, Flamengo, Fluminense e o segundo time da BDA.
E é uma prévia do brasileiro do segundo semestre, que é o mais importante do campeonato do ano. O Rafael tem 17 anos e vai participar dessa competição mais uma vez. Eu aprendi a nadar aqui na BDA, vai fazer 9 anos que eu estou nesse projeto. De brasileiro, assim, eu acho que deve ter, contando categoria acima, deve ter uns 7 que eu já joguei. Já consegui medalha de ouro em 5 por aí. E muito feliz aí, né? Vai vir ao próximo aí agora, a Copa Sub-18 essa semana. Estamos com a expectativa a milhão. Essa equipe a gente está com ela desde o Sub-14 e a gente sempre teve vitórias dos brasileiros aí. Até agora esse time não perdeu o brasileiro, não. A Copa Brasil Sub-18 vai até domingo e todos os jogos serão abertos ao público. A partir de quinta-feira, né, tem a primeira rodada na parte da manhã e já começa à tarde os jogos, aí é o dia inteiro, não para, é sempre 2 rodadas por dia, até domingo. Aberto ao público. Aberto ao público. Só chegar. E se Deus quiser vai vir coisa boa, mas se depender do nosso técnico, desse treino que ele está fazendo com a gente, com certeza é medalha de ouro. Ai, 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 tá treinando pesado, né, jogador? É assim mesmo. Atenção, Cláudio Zopponi. A gente não tem muito contato com o Cláudio Zopponi, que é o mantenedor da BDA, mas sempre quando a gente pode, a gente meio que agradece a ele, né, por tudo aquilo que ele faz. E por que eu estou dizendo isso? Toda vez em que a gente cita a BDA, aqui no nosso Esporte Record Interior, a gente lembra de um discurso, um único discurso, que é na realidade, que é na verdade, aquilo que a BDA acrescenta à sociedade bauruense como um todo. Você tem a possibilidade, você viu, o menino ali tem 17 anos. Ele começou na BDA, aprendeu a nadar na BDA, ele tinha 8. E hoje ele está com 17 e ele está no alto rendimento. Então, são 2 pés, são 2 bases. Se o alto rendimento, que é uma das possibilidades, não vier, você pode ter certeza, porque assim, os caminhos eles acabam se identificando. Então, se o alto rendimento não vier, certamente, mas assim, com toda certeza, com R bem sonoro, serão cidadãos diferenciados. Por quê? Porque fazem parte desse ambiente, é um ambiente esportivo, que tem regra, o pessoal estuda. Portanto, a ABDA é sim uma joia bauruense. Cláudio Zopponi, nossa reverência, nosso carinho, nosso respeito, ok? Vem cá, por favor, agora é hora. Chegou mensagem? Chegou mensagem pra Então, você. vamos lá. Vem cá, JJ, Flávio Linha, aqui de Bauru. Valeu, Flavião. O glorioso Palmeiras vai virar fácil. O Corinthians é nosso freguês. Valeu, Flavião. Obrigado pela participação. Sérgio Martins ou Martinez. Ô, meu amigo Serjão. Meu amigo Serjão que sabe tudo e mais um pouco, hein? De futebol. Boa tarde, Colim. Meu amigo de muitos anos no rádio. Colim, quantos jogos vimos esse Vini Júnior jogar bem? Jogar bem contra a Bolívia, Peru e outros timinhos. Até eu jogo. Esse treinador não dá. Grande Serjão, participe sempre, hein? Esse conhece tudo e mais um pouco. Vamos mais? Bora. Roberto Carlos, que não é aquele, mas também é rei, né, Betão? Aqui de Bauru. Que vergonha do Brasil. Além de perder, ainda apanhou. As mulheres estão jogando melhor que os homens. É uma constatação, viu, Beto? Valeu, Roberto Carlos, aqui de Bauru. Fabiana e Karina, lá de Marília. Vai, Corinthians, amanhã é nós. Os otimistas, Fabiana e Karina. Mais? Claudenice Moraes, que é cliente nossa aqui, né, Cláudio? Boa tarde, Colim. Tá chegando o dia do Corinthians ser campeão. Vai, Corinthians! Claudenice, obrigado pela participação. Carlão, lá de Itapetininga. Boa tarde, Colim. A seleção brasileira teve uma aula de futebol ontem e teve mesmo. Não precisava passar por isso se tivesse assistido os vídeos das seleções de 70, 82, 86, bastaria. Lamentável. Eu nunca tinha visto uma torcida ter feito 1 minuto de silêncio ao adversário. Foi uma situação humilhante, hein? Valeu, Carlão, lá de Itapetininga, que está do lado de um opalão ali ajeitado, né, meu parceiro? Adalto Leal, aqui de Bauru. Boa tarde. Com esse time seria melhor nem classificar. Técnico mole, defesa desligada do jogo, só irá dar vexame a nós brasileiros. Essa seleção não tem time para a Copa do Mundo. Valeu, Adalto. Participação que vem direto aqui de Bauru. Wellington, ó o Wellington. Colocou uma foto de 2002. O Wellington é lá de Pederneiras. Boa tarde, Colim. Essa foto de estudo. Quem viu, viu. Abraço. É isso, Wellington. É complicado, né? É difícil a comparação. A seleção de 2002 era uma coisa maluca. Gisele Prado, lá de Itararé. Ô, Gisele, o Brasil sofreu e nada conseguiu fazer. Tomara que o Corinthians dela, a otimista Gisele, hein? Tomara que o Corinthians não cometa esse erro. Valeu, Gi, obrigado pela participação, querida. Anderson, lá de Itapetininga. Acho que a mudança já demorou a acontecer. Começando pelo presidente da CBF. Aliás, esse deveria ter pegado o boné faz tempo, viu? Ô, Anderson, pois quem escolhe o treinador, né? Desde a saída do Tite, era para vir um técnico estrangeiro. O Dorival é técnico de clube e não de seleção. Anderson, endosso tudo que você falou.
Valeu, Anderson, lá de Itapetininga. O Tom de Arealva, grande Tom. Boa tarde, abraço para você, meu amigo Colim. Valeu, Tom. Sobre o Brasil, nem na final tá chegando mais. Que pena. Falta muita coisa para se ajustar. Valeu, Tom. Obrigado pela participação, viu, querido? Turma, poxa vida, em nome de toda a equipe, obrigado, acima de tudo, pela participação. O engajamento da nossa audiência é uma coisa maluca, né? Dito isso, ponto final. O Rodrigo tá voltando, segue contigo até 2h55 e a gente vai. Mas volta amanhã, hein? Segura aí, voltamos já. Tchau, pessoal. Até sempre.